Olá, eu me chamo Larissa, né? Eu sou aluna de graduação de enfermagem da Faculdade de Ceilândia. E aí, hoje eu vim apresentar o meu trabalho, que é a avaliação descritiva de sepsis em UTI neonatal do Hospital Universidade de Brasília, o HUB. Eu fui orientada pela professora Paula Regina, né? E aí a gente traz um pouco da importância desse trabalho. Por quê? Porque os estudos disponíveis atualmente geralmente são estudos multicêntricos, né, retrospectivos, e eles envolvem patologias muito específicas. Ou seja, ele não tem a representatividade necessária que vai refletir a prevalência dos casos realmente de sepsis na UTI neonatal. E aí isso acaba se tornando um problema para a gente realmente ter um parâmetro da realidade nesse aspecto. Nós utilizamos como metodologia uma pesquisa descritiva exploratória e a gente utilizou os prontuários do paciente de UTI. Ou seja, pegamos esses prontuários, né, pegamos todos esses dados, tabulamos no Excel e como o Excel é uma ferramenta, né, muito ampla, fizemos a análise pelo próprio software do Excel. No total, nós avaliamos 16 prontuários, né, de pacientes que estavam internados na UTI neonatal. E a gente tem alguns resultados chocantes. Por exemplo, a prevalência de sepsis é de 100%. Todos os pacientes ao qual foram o prontuário foram diagnosticados com sepsis. Então, a gente acaba que a gente tem um alarme para isso, ou seja, precisamos verificar e analisar, né, ter estudos mais descritivos. Quando a gente vai analisar a relação entre o tempo de internação e a idade gestacional ao nascer, a gente vê que o tempo de internação ele é proporcionalmente inverso à idade gestacional, né? Então a gente tem aqui, inclusive quando a gente coloca no gráfico de dispersão, a gente vê que a linha, né, ela é ao contrário, ou seja, esse aqui ele é uma proporção inversa. Quanto maior a idade gestacional ao nascer, menor é o tempo de internação, como já está bem descrito na literatura. Então, a gente confirma esse dado dentro do que a gente analisou. Outra coisa também que a gente vai ver, que eu acho bastante interessante, é que a gente pegou a relação entre a idade, tempo de internação e permanência de pique. E aí, quando a gente vai analisar se tem alguma relação, quando a gente vê a idade em dias e tempo de permanência, a gente já viu que a idade é um fator muito importante, mas, por exemplo, aqui quando a gente analisa, quanto menor a idade, parece que maior o tempo de permanência em pique. Porém, a gente vem aqui e olha outros dados, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, uma idade muito maior, um tempo menor. E a gente tem uma idade menor e um tempo de internação maior. Geralmente, essa é a relação. Dificilmente a gente vai ver um tempo de idade maior do que o tempo de permanência de pique, né? Quando a gente vai ver o tempo de internação, a gente vê que ele não tem muita relação. Então, por exemplo, cada paciente apresentou uma clínica específica, né, que levou o tempo de internação. Então, a gente não vê algo linear, a gente vê que realmente a gente tem uma curva que ela foge da normalidade, ou seja, nós não temos um padrão específico para isso. E aqui a gente também traz a média e desvio padrão de parâmetros que nós avaliamos. Então, quando a gente pega a idade, que foi feito em dias, aí nós temos uma média de 8,5 dias de idade, mas quando a gente vai ver o desvio padrão, ele é muito similar, ou seja, nós temos uma diferença de idade muito grande. Então, esse desvio padrão se aproxima muito dessa média. Assim como a idade gestacional em semanas, olha, a gente vê aqui que é 31,9 a média. E aí nós já temos um desvio padrão muito menor, de 4,7. Então, a gente tem uma proximidade de idade gestacional. Quando nós falamos do peso, nós também vemos uma discrepância aqui entre o desvio padrão e a média. Eles se aproximam, ou seja, nós temos uma diferença de pesos muito grande. Então, temos recém-nascidos com baixo peso e com peso maior. Então, é bem discrepante. Quando a gente vai falar do tempo de internação, nós temos uma média de 36,1 dias. E aí, o desvio padrão também se aproxima bastante. Ou seja, esse tempo, ele varia bastante entre os pacientes e as suas clínicas. E o tempo de permanência de pique é a mesma coisa.
média de 10,3 com desvio padrão de 5,2. E aí, o que a gente entende com tudo isso? Já que a sepsis é uma das principais causas de morbimortalidade em recém-nascidos, né? E aí, quando a gente vê, como eu disse, é alarmante a gente vê que 100% dos casos apresentaram sepse. E aí, isso mostra alta prevalência, né, dessa doença dentro da UTI neonatal. E aí, a gente também vê, como mostrou no gráfico, que a idade gestacional é inversamente proporcional ao tempo de gestação. E aí, o fato de todos usarem PIC, 100% usarem PIC, né, que é o catéter central de inserção periférica, mostra a gravidade clínica. Geralmente a gente usa esse catéter central para usar nutrição parenteral total, drogas vasoativas, né, e alguns antibióticos mesmo para fazer a terapia. Então, assim, a gente vê que são casos realmente mais graves. Então, a gente tem toda essa necessidade. Quando a gente vai para a conclusão, a gente vê que a sepsia ela é bastante prevalente na UTI. E aí ela tem uma elevada morbidade e mortalidade, além dos altos custos, né, para fazer esse tratamento e manter esses pacientes na UTI. Então, o reconhecimento precoce e tratamento adequado, ele é um fator, assim, primordial, né, para a gente ter essa mudança do cenário. Então, assim, é imprescindível que a gente tenha mais estudos descritivos sobre essa prevalência, né, sobre como são esses casos, e aí para avaliar realmente como está sendo essa sepse, qual é a característica epidemiológica desses pacientes, né? Fazer um levantamento do perfil de casos, então isso é fundamental. E aí agora eu agradeço pela atenção, né, que foi dada à nossa pesquisa. Continuamos falando que a pesquisa ela é fundamental para o desenvolvimento, né, não só do nosso Brasil, mas do mundo. Muito obrigada.